雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。Os SCPs mais perigosos do mundo 9 acabou de sair do Skyrock. Eu já entrei numa das lives, em algumas lives do Skyrock. Só faz lives boas até. A ficar a falar com o chat, a falar de histórias de terror. É top. Bora lá, bro. Let's go. SCP! Oi, eu sou Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Bom, vamos dar aquela relembrada básica nas classes. Temos a classe Safe, que é a classe segura, onde os SCPs são mantidos de forma bem mais fácil, eles não escapam. Vamos para a classe Euclídeo, onde os SCPs eles são mantidos de uma forma um pouco mais complicada, mas eles ainda continuam sendo mantidos. Vamos para a classe Keter, onde os SCPs nessa classe são muito difíceis de serem contidos e até às vezes eles não são. Produção melhorou, isso acaba dando com uma câmera melhor. Temos também a classe Apollyon, que é a classe que é impossível de ser contida. Não há algo que fazer, não tem meios no mundo. Não dá para me conter, a única coisa é strikes no YouTube. Ah, pois é, foda-se, esqueci-me. A única coisa é fazer vídeos originais e levar com strike. Do que consegue conter ela. E a nossa próxima classe para além disso, é a Thaumiel. Essa classe são SCPs do tipo que... Sigma Grind Set, o Thaumiel. Eles não servem pra atrapalhar e não fazem tão mal pra humanidade. Na real, eles até fazem mal pra humanidade, só que eles estão em prol de ajudar a fundação. Bom, agora que vocês sabem todos os SCPs, vamos ao vídeo. Bora lá, bro. Deve ser uma nova classe, mano. Estes updates no mundo. SCP Pip Pip. Classe do objeto que... Gente, você está ferindo os sentimentos dele. Ele só está tentando nos ajudar. Tá, podemos talvez fazer uma nova classe de objeto para essa coisa? Apollyon... Que tal, Thaumiel? SCP 729J. Pip Pip. Classe do objeto Thaumiel. Ok. Como vocês estavam esperando, é a primeira vez que eu falo sobre um objeto Thaumiel aqui pra vocês. Esse é o Pip Pip. Essa criaturinha amarela que vocês estão vendo, ela é como se fosse um urso feito de fibra. E atualmente ele está na mesa lá, guardada na gaveta do escritório do Dr. Niels Hansen, que é um cara muito importante da fundação. Só que ele não tá lá por acaso, vamos à história de como o Pip Pip apareceu. Se eu não me engano, no nosso vídeo de número 3 nós falamos do SCP-106. Basicamente, o SCP-106 ele tem o poder de se materializar nas paredes, onde ele pode fazer um portal na parede dali e sair aqui em cima, esses negócios. Então ele é da classe Keter, ele pode fugir facilmente, mas a fundação estava fazendo o possível para mantê-lo lá. Esse Hansen que eu falei para vocês que ele é muito importante para a fundação, resolveu fazer uma visita ao SCP-106, onde ele acabou sendo enganado e foi preso dentro de um armário e o SCP começou a fugir. Só que na hora que o SCP começou a fugir, do nada... apareceu o Pip Pip. Ninguém na fundação fazia ideia do que era aquilo, mas eles estavam observando pela câmera que o SCP-106 começou a recuar do Pip Pip. Ele começou a ficar com medo, assim, voltando para dentro da sua cela, soltando o doutor e se trancando e ficando lá. Tipo, ele tinha a oportunidade de fugir e mesmo assim ele voltou, só porque ele viu aquela criatura de pelúcia. Ao ver aquilo pelas câmeras, muitos funcionários de segurança começaram a descer para ver o que estava acontecendo. E ao chegar perto do Pip Pip, eles começaram a ficar angustiados, começaram a ficar com medo. Alguns corriam para dentro de armários, para dentro de caixas, corriam, se escondiam e ficavam com muito medo daquilo. A sensação que o Pip Pip causava era bem pesada. As pessoas realmente estavam com medo dele. E foi assim que surgiu o SCP Thaumiel que salvou o Hansen. Hansen ele ainda tinha um pouco de medo da criatura, ele ainda tem na real, mas ele conseguia pegar ela. E foi aí que esse SCP começou a ser muito útil para a fundação, onde diversas criaturas como o SCP-2006, o SCP-1322, SCP-303, que alguns desses eu já falei uns vídeos atrás, começaram a ter encontros com essa criatura e devido a eles ter medo dela, do Pip Pip, eles conseguiram contê-la mais fácil. Então o Pip Pip ele é muito importante, e o Hansen guarda ele na sua mesa, porque é como se fosse um amuleto da sorte dele. Mas como eu disse pra vocês, ele não tem só efeitos de SCP como também humanos. Imagina se o Pip Pip cai nas mãos erradas. Pode dar muito problema, vocês não acham? O Bolsonaro com o Pip Pip. SCP-040. Filho da evolução. Filha da evolução. Classe do objeto Euclídeo. The fuck? Esse SCP basicamente é uma menina de cabelo rosa que tem heterocromia. Ou seja, ela tem um olho de... Pô, isso era top, quem me dera ter isso. Ter um olho de cada cor diferente, puto, um Sharingan de um lado e um Rinnegan do outro.
Isso era tão top, mano. uma cor e o outro olho de outra. Se você prestar atenção nesse caso, o olho olho cada amarelo cor, que dela é um top. olho que ela não enxerga. Bom, vamos explicar por que que ela é Euclídeo. O motivo dela Homofobia nos olhos. ser Euclídeo é porque ela está mantida ali, mas ela pode fugir. Só que no momento ela é uma criança. Ela tem mais ou menos 8 ou 9 anos de idade. Então ela é muito inofensiva, ela tá aprendendo as coisas do mundo ainda. Só que ela tem um poder muito estranho. Em tudo que ela toca, se ela se concentrar muito, Só que imagina que eu ela pegou um antes dele brinquedo, ela já se queria. concentra muito, aquele brinquedo Sempre ele quis ter meio um que olho de cria cada uma cor. vida. Só que eles fazem tudo pra obedecer ela. Cara, isso é muito fantástico, um poder desse na mão de uma criança. Só que pode ser muito perigoso também. Porque agora ela tá mantida, estão ensinando coisas boas pra ela. Mas se ela escapa e aprende a maldade, ela começa a criar criaturas e bota tudo em controle dela. Porque qualquer objeto que ela transforma fica como se fosse um bicho de estimação pra ela. Então imagina se ela por algum motivo se irrita e começa a aprender maldade e usa isso pra fazer o mal. Ela seria muito perigosa e difícil de conter. Obviamente, porque ela tá tranquila, não estou fazendo nada com ela. Mas acredito que se um dia ela começar a se rebelar contra a humanidade, ela vai ser totalmente neutralizada. Sendo assim, ela é um objeto euclídeo porque por enquanto ela tá de boa. Mas será que ela vai ficar de boa há muito tempo? Ah, pois. Eu espero que não tenham que neutralizá-la e ela aprenda a se comportar. Quando ela tiver TikTok no mobile, é o fim do mundo. Só SCP-4005. uma fucking lâmpada, puta. Bolian, mano. Isto significa que é a classe mais assustadora do mundo, puto. Uma lâmpada. Lâmpada de mesquita. Classe do objeto Os mosquitos, puto. Apollyon. Quer dizer, sinceramente, isto deve ser o fim do mundo para os mosquitos, mano. Mas para os humanos... Mosquito. O SCP-4005 se refere a uma lâmpada de mesquita de vidro indestrutível. Como eu disse pra vocês, ela é indestrutível, realmente, não tem como. Já tentaram martelar, já tentaram jogar, já jogaram água, tudo. O que acontece dentro dessa lâmpada é que ela tem meio que um fogo dentro. E ela fica lá, porque ela é bem gigante. Fogo. Se alguma pessoa chegar Se o fogo apagar, a humanidade toda é destruída. Aposto que ele vai dizer isso. Aposto. O universo acaba. na parte do Egito onde ela tá e começa a olhar pra aquela lâmpada, ela vê meio que uma cidade de fogo. E ela sente muita vontade de ir pra aquela cidade. O mais estranho é que as pessoas que veem aquela lâmpada e sentem vontade de ir pra essa cidade, elas começam a caminhar pelo mundo. Quando de repente elas só desaparecem. Como se elas tivessem ido pra tal cidade. Obviamente eles colocaram alguns chips de rastreação nas pessoas que olharam pra lâmpada pra fazer um teste pra saber o que acontecia com elas. Mas elas só somem do nada, tipo, só perde o sinal. A maioria dos sinais quando são perdidos É indestrutível essa merda? É indestrutível? Ah é? Meta o Zoe. Ô, pai, isso Meta o quebrou Zoe. micro-ondas, mano. O que quebrou? Foi só um soquinho ali no vidro. Deve funcionar assim, ó. Nem funciona. Metam este homem. Metam este homem. Ao pé dessa merda, dessa lâmpada. Metam o homem ao pé da lâmpada, vamos ver. nas pessoas que eles fizeram testes foi na China. É só um soquinho, Então man. acredita que esse portal para esse tal outro mundo esteja por lá. Só que a China é extremamente gigante. E elas desaparecem em vários lugares. Não tem como saber onde fica esse portal. E quando você vai entrar lá dentro. Alguns funcionários resolveram entrevistar algumas pessoas que olharam para essa lâmpada, para esse fogo. E a pessoa ela fica em abstinência a ir pra essa tal cidade. Ela descreve como uma cidade fantástica do fogo. Tipo algo assim, algo extraordinariamente incrível. E ela quer ir pra lá nem que seja a pé. Não se sabe o motivo da lâmpada fazer isso com as pessoas. Mas ela é muito perigosa porque se todo mundo começar a olhar para aquilo, o que vai acontecer? Vai todo mundo sumir? Vai todo mundo ir para onde? Ninguém sabe. Por isso ela é Apollyon. Ela é impossível de ser contida. Eu não posso falar onde ela está. Ninguém pode saber onde ela está. Mas por alguns motivos, algumas pessoas acabam chegando a ela sem querer. A fundação tenta fazer o possível para que ninguém chegue. Mas sempre tem um ou outro que acaba passando sem que a fundação perceba. SCP-1000. O Pé Grande. O pé é grande, puto. Classe do objeto: Keter. Ah, o Pé Grande. Bom, obviamente a fundação resolveu pesquisar sobre o Pé Grande e eles classificaram como o SCP-1000. De repente uma equipe resolveu fazer um acampamento quando eles estavam andando pela floresta e literalmente Os SCPs a pesquisar o pé grande. Estão os gajos até a San Andreas à procura dele. eles encontraram uma pegada gigante. Vamos E essa investigar pegada o pé gigante, grande. eles resolveram dar uma pesquisada e perceberam que era uma Gigante pegada das como se fosse humana, mas muito maior do que o normal. Daí que veio o nome Pé Grande.
Só que aí existem muitas dúvidas. Bro, imagina estás a andar, tipo, na boa, tens ganda pé, mano, tens um pé enorme. E depois as pessoas começam a tirar fotografias a dizer, tipo, que és o pé grande. No mundo, mesmo que se a gente sabe se ele existe ou não e tal, não tem nada comprovado que ele exista, mas também não tem nada comprovado que ele não exista. De acordo com a fundação, o pé grande ele é uma evolução tipo de Homo sapiens igual aos humanos, só que ele teve uma mutação genética que fez com que ele crescesse demais. O motivo da gente não conseguir encontrar pé grandes foi que eles foram todos exterminados por um tipo de vírus que eles desenvolveram no corpo deles. Então, para eles não matar a humanidade que são nós, exterminaram grande parte deles, eram cerca de 10, 15 mil. Tipo, e exterminaram tudo já pra eles não passar essa mutação genética. Foram exterminados. Tipo, essa coisa que eles tiveram, meio que um vírus, uma doença, não sei dizer. Mas um ponto interessante disso é que eles são normais, eles não são do mal. A fundação só tá contendo uns 1 ou 2 que eles têm pra meio que não acabar com isso. Só que o problema é, a gente não pode chegar perto deles por causa que eles desenvolvem esse tipo de doença que se passar pra gente é altamente fatal. E se isso passar pra mim, e eu vou lá e passo pra outra pessoa, que passar pra outra pessoa, que passar pra outra pessoa, acabou. A humanidade vai ser extinta rapidamente porque a doença é bem letal. Mas esse é um dos SCPs mais famosos, até porque muita gente até... Não é assim meio que funciona, porque se for bem letal nem vai ter tempo para propagar. Se o Covid matasse mais pessoas, o Covid não era assim tão... Até hoje fica pesquisando sobre e dizem que alguns ou outros acabam vendo se for eles. Muito letal, você não espalha. Que o pé grande existe? Eu sei porque eu já joguei aquele jogo do fazer doenças e espalhar pelo mundo. Deixa aí nos comentários. Esse jogo é bem top. SCP-927. Casa contagiosa. Uma casa. Classe do objeto, Euclídeo. Bro, isto sinceramente é a casa perfeita para fazer lives, mano. Olha aqui. Estou tipo aqui no meio do nada. Estão casas bem afastadas e acham que é um SCP, ninguém vem aqui. Contagiosa. Pô, classe do objeto, Euclídeo. Estamos nice. Metam o barito. Ele é simplesmente uma casa que fica onde, obviamente, eu não posso citar, mas vocês vão fazer ideia quando eu começar a dar detalhes dela. Rússia. Mas dando detalhes sobre a casa, ela é uma pequena residência de mais ou menos 3 andares. Só que o estranho é que você nota que ela tá completamente destruída. Se você entrar lá dentro, tem muitas coisas velhas, tem coisas quebradas e tem diversas coisas muito antigas. Só que a casa ela não entra em decomposição. Você percebe que ela tá velha, tá destruída, mas a casa não destrói mais que isso, ela continua naquele nível. Foi aí que quando a fundação resolveu dar uma explorada Bro, é aquele filme, mano. Eu vi esse filme tantas vezes. Aquele filme onde é tipo uma casa viva. Havia um velhote na casa e tudo. Adoro esse filme, é tão bom. Eles encontraram uma coisa bem peculiar. Havia 2 cadáveres. Um de uma mulher e outro de um homem. O cadáver masculino, ele mostra sinais de trauma na cabeça e pescoço. Casa monstro. E também ele tem cortes graves e bem grandes na perna. Já o cadáver feminino mostra sinais de como se tivesse alguém estrangulado ela. E ela também tem alguns traumas na costela. Mas aí você se pergunta, o que aquilo ali tá fazendo lá dentro? Por que aquelas coisas estão lá? Não faz nenhum sentido. E por que essa casa é um SCP? Tipo, beleza, é só uma casa que se recompõe e tal. Foi aí que eles descobriram que pelaquela área tinha mais algumas casas de família. Só que de repente, a casa do lado ali perto aconteceu a mesma coisa. Ela não virou a mesma casa, só que ela só simplesmente destruiu. Cara, esse SCP ele é muito interessante. E quando entravam lá dentro, encontravam um cara com o mesmo DNA do cara da outra casa e uma mulher com o mesmo DNA da mulher da outra casa também. E eles estavam com os mesmos sinais, tanto a mulher com estrangulamento e o cara com os cortes. Foi aí que descobriram que essa casa, o SCP-927, criou um tipo de micro-organismo que a gente vai chamar de SCP-927-1. Esse micro-organismo, se ele sair dessa casa e for para outra casa, ele vai começar a crescer lá e ele vai tentar tornar a casa que ele tá igual à casa principal, no caso o SCP-927. Só que agora tá tudo tranquilo, ela é Euclídeo porque ela não pode sair do local e tá tudo totalmente contido e eles tentam exterminar qualquer coisa que tente sair daquela casa. Essa área ela fica num lugar onde teve um acidente nuclear, se é que você me entende, por isso eu falei que você vai fazer mais ideia onde fica. Mas enfim, depois de ter esse acidente nuclear, essa cidade ela foi completamente fechada e botada tipo em quarentena, ninguém entra, ninguém sai, até porque não tem mais ninguém lá dentro pra sair. Mas ela é muito perigosa por causa desse micro-organismo que tem nela. Se esse micro-organismo começa a se espalhar pelo mundo,
todas as casas vão ficar com os mesmos estilos e o que mais ele pode fazer se ele sair. Imagina se esse micro-organismo junta com outro micro-organismo, a merda que ia dar. Poderia criar um micro-organismo muito pior do que só esse, que já é muito ruim. Bom, mas esse foi nosso vídeo de SCP de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Qual o próximo SCP que você quer ver no nosso vídeo? Qual é o próximo SCP? Goodbye to your hair. Este. Eu quero este SCP. Goodbye to my booty hole. É esse o próximo SCP. Eu adorei este vídeo, eu adoro estes vídeos. Bro, os vídeos do Skyrocks SCPs são os melhores vídeos de SCPs do YouTube. Eu acabei de dizê-lo, Há muitos outros que eu gosto, mas estes são os melhores para mim. São os melhores, bro. São tipo os OG, são bons, tumba, pumba, pumba. Easy, pog. Gostei muito de ver.